milhões de anos atrás, algumas raças de seres das estrelas chegaram à Terra, ficando cada um deles nas 4 partes do sistema Terra para explorá-lo. As 5 primeiras raças que vieram para a Terra foram as de Orion, Pleiades, Antares, Pegasus e Sirius. Eles eram possuidores de muitos conhecimentos e de alta tecnologia. Estas 5 raças, com o passar do tempo, foram gerando descendentes, que tanto miscigenavam quanto aumentavam em quantidade. O que impossibilitou, depois de 2000 anos, as suas naves resgatá-los e levá-los aos seus pontos de origem no universo. O sistema Terra possuía uma vegetação muito densa e era habitado por centenas de animais. Muito longe daqui, seres de outras estrelas, cientistas, habitantes de Orion, muito evoluídos tecnologicamente, observavam a Terra com bastante interesse em vir até aqui para explorá-la. Para isto, era necessária a autorização do Conselho Intergaláctico, responsável por mundos como a Terra, ou seja, planetas de terceira dimensão. A ideia de explorar o planeta foi aprovada pelo Conselho, liberando-os para que viessem e permanecessem aqui por tempo determinado. Entre outros motivos, vieram para explorar a Terra porque ela é rica em minérios, tem todos os elementos da tabela periódica, flora e fauna e da capacidade vibracional dela. Único planeta do universo que os seres conseguem ter 100% das emoções. Os seres da constelação de Orion vieram para a Terra para pesquisar os minerais, os vegetais e os animais. Foram eles também que, na época destas pesquisas, encontraram aqui um tipo de primata que tinha uma certa semelhança com o ser humano atual, mas sem a inteligência e a coordenação motora necessárias para uma rápida evolução. Estes seres começaram a modificar o DNA deste primata. As 5 primeiras raças que vieram para a Terra foram Orion, Pleiades, Antares, Pegasus e Sirius. Os que primeiramente exploraram a Terra eram seres importantes no planeta deles. Eram extraterrestres com uma tecnologia muito avançada, que tinham contato direto com seres divinos, energias cósmicas. Eram de raça pura, puros de coração e de alma. O prazo que a hierarquia deu para que essas raças ficassem aqui explorando foi de 2000 anos. Completado este período, os líderes das raças deveriam retornar ao seu local de origem, levando todos os seus descendentes. Porém, essas raças, com o passar do tempo, se relacionaram com humanos e criaram descendentes e vários parentescos, multiplicaram-se muito, acabaram se espalhando e com isto provocando a sua miscigenação. Como aumentou muito o número de seus descendentes, os líderes dessas raças não puderam levar a todos de volta em suas naves, mas firmaram o compromisso que viriam resgatar posteriormente os que aqui permanecessem. As naves que aqui vieram eram naves físicas, que ainda não tinham o domínio sobre portais e a 4ª dimensão, eram planetários, por isso suas viagens eram feitas de forma diferente e levavam muito tempo. Ainda não tinham reatores antimatéria, energia escalar e também não exploravam com intensidade os raios catódicos, que favorecem aberturas interdimensionais. Por isso levavam tanto tempo para ir e voltar. Tinham uma vantagem. Naquela época, ainda não havia ocorrido a explosão cósmica do planeta, que alterou o isótopo de hidrogênio, provocando também a formação do cinturão de asteroides, que levou à aceleração do envelhecimento. Até então, o envelhecimento era lento. Conseguiam sobreviver até mais ou menos 8000 anos. Não envelheciam e tinham um controle sobre seu campo vibracional. Quando as naves maiores voltaram a seu planeta de origem, levaram apenas os parentes mais próximos e deixaram os parentes de 3º e 4º graus em diante. Então ficaram em débito com os que permaneceram aqui, prometendo voltar para buscá-los. No decorrer dos tempos, os descendentes dos descendentes destes líderes não tinham o mesmo padrão de consciência, foram perdendo aquela fraternidade, harmonia e aquele consciente coletivo. O poder e o ego superaram e prevaleceram. Esqueceram a promessa do seu resgate e da sua origem. Houve uma mudança geral. Sentimentos que eram puros acabaram se tornando negativos por causa do poder e devido à ambição da exploração mineral, vegetal, animal, etc. As guerras entre povos aumentavam cada vez mais em todos os pontos do planeta, prevalecendo a lei do mais forte. Os reis e os governos que surgiram atuavam de maneira desumana, provocando guerras e mutilações, escravidão e domínio de outros povos menos preparados e mais indefesos. Os mais velhos que tinham consciência que seus povos viriam buscá-los, morreram,
Assim, acabou todo o conhecimento. Passados 2000 anos, os líderes regressaram para o resgate prometido, mas encontraram os seus descendentes tomados por sentimentos negativos, gerados no ódio, no desamor, na inveja, no ciúme, na ambição, entre outros. Tendo em vista o perigo de sentimentos nefastos que poderia expor seus planetas, levando consigo seus descendentes com uma consciência totalmente oposta à que lhes fora ensinada, resolveram aqui deixá-los, mais uma vez, tentando conscientizá-los da necessidade de mudanças, para que num futuro pudessem resgatá-los quando tivessem uma pureza na alma e no coração. Foram por causa deles que se iniciou isso. Eles também têm a missão de ajudar a consertar. Como a maioria já não se lembrava de seu compromisso e origem cósmica, e vendo-os surgindo nos céus em suas naves com luzes cintilantes e feixes semelhantes a raios, considerou-os como deuses. Aproveitando-se da situação, eles então construíram grandes templos e pirâmides para que os seus descendentes não perdessem de vez a sua noção de religiosidade, a sua noção de transcendência cósmica. Observação. Naquela época, não perderam a memória cósmica, porque vieram como seres planetários, sabiam que eram seres de outros planetas, somos descendentes deles. Foi assim que chegamos à Terra e vivemos muitas vidas. Alguns dos descendentes que aqui ficaram evoluíram e transmutaram, recebendo uma codificação vibracional. A simbologia, afinal, a cada 525 anos é emitido um raio sincronizador que permite a evolução de tudo no universo. Assim como também evoluíram alguns planetas que eram de terceira dimensão quando chegaram aqui, como por exemplo os Pleiadianos. Eles eram planetários, ainda existem. Pleiadianos planetários, e quando surgiu o cinturão de fótons, nenhuma tecnologia seria capaz de deixá-los passar para a quarta dimensão. Eles dominavam apenas a matéria, então tiveram que aprender a transmutação e passaram a dominar o plasma. Hoje, eles já dominam o ectoplasma. Por isso que eles falam que já passaram pelas nossas situações. Contudo, mesmo evoluindo para a quarta dimensão, às vezes voltavam para a terceira dimensão por apegos a prazeres, adquirindo débitos na simbologia. A cada descida no sistema Terra, ficavam no máximo 7 horas, para não perder a memória cósmica, pois após este período, a energia densa cobriria todas as camadas da aura, tornando-os inconscientes. Enquanto estavam no planeta, aproveitavam dos prazeres e dos poderes que tinham, cometendo ações inconsequentes, tais como fazia-se de deuses e abusava da inconsciência das pessoas, o que ocasionou vários problemas, como por exemplo a destruição de Sodoma e Gomorra. Os deuses ou filhos dos deuses possuíam as filhas dos homens e depois as filhas de suas filhas. Diziam serem reis, varões ou deuses e dominavam as pessoas. Construíram cidades e templos diversos, muitas vezes de forma escrava a pirâmides, Lemúria, Atlântida e outras construções que ainda serão descobertas. Queriam proteger e recuperar seus filhos, que eram os semideuses ou faraós, ou seja, seus pedaços nascidos na terra com as filhas dos homens. Para isso, construíram pirâmides, para que eles estivessem sintonizados com a energia do universo. Como alguns dos filhos nascidos na terra morreram e não foram para a quarta dimensão, foram construídos sarcófagos e mumificaram os corpos dos semideuses ou faraós. Desta maneira, existem alguns aguardando o juízo final, a transição planetária, para tentarem recuperar seus corpos. Muitos destes dimensionais fizeram mais débitos do que créditos na quarta dimensão, alterando sua simbologia. Durante essa época, houve 2 períodos de transição para a quinta dimensão, mas poucos conseguiam continuar seu caminho evolutivo, enquanto que muitos aproveitavam do seu poder e estágio em que se encontravam em relação aos irmãos mais inconscientes, ficando presos na quarta dimensão, e estes dimensionais não evoluíram, permanecendo estacionados na quarta dimensão devido a seus débitos realizados na terceira dimensão. Muitos estavam perdidos, pois a simbologia impedia de ir para a quinta dimensão, deviam limpá-la e mudar de estado da matéria, ou seja, de quarta para quinta. Na terceira transição, como não conseguiram evoluir e estavam estacionados, o Conselho Cósmico, após muitas pesquisas e observações, percebeu que esta situação não poderia continuar, pois estavam se aproveitando e explorando abusivamente das raças de conhecimento inferior. Estes seres então deveriam voltar para um mundo mais denso do que a terceira dimensão, sujeitos a tornarem-se vermes,
e reiniciar seu estágio evolutivo devido ao abuso de poderes. Preocupados com esta situação, o Conselho decidiu intervir junto ao Criador para dar uma última oportunidade de ascensão. Se estes seres cumprissem determinadas tarefas, os seres de quarta dimensão estavam passando por um processo de queda de energia na hora da fecundação. Aqui na terceira dimensão temos 100% das emoções, enquanto que na quarta dimensão só temos 20%, que são de amor universal, controle emocional. As emoções ajudam a desenvolver a mente. Há uma substância que é liberada com os estímulos emocionais que ativa partes diferentes do cérebro. Além disso, o planeta Terra tem os minérios, proteínas e outras substâncias que favorecem ao desenvolvimento mental. Os estímulos sexuais e emocionais podem desenvolver toda a capacidade mental através da energia vibracional. Com isso, ter a sabedoria e o controle emocional. Na reprodução na quarta dimensão, na hora da fecundação, não há tanta energia, pois não tem tanta emoção como nós, pelo fato de não ter 100% de emoção, por isso não estão nascendo tão desenvolvidos quanto antes. Está havendo uma queda. Estes seres então desceriam à terceira dimensão, cada um com sua missão de recuperar seus débitos e elevar a sua vibração e do planeta para voltarem à quarta dimensão, sem perder as emoções. E quando na quarta tocarem o frontal de um dimensional, passarão esta energia para eles, para evoluírem também. Encarnar-se-iam na Terra, novamente como humanos, contribuindo para a evolução espiritual dos seres que aqui estavam resgatando em todos o amor e sua ligação com a energia divina. E assim, milhares de seres dimensionais encarnaram sabendo que a densidade deste planeta os colocaria em um adormecimento de suas lembranças cósmicas. Sendo este um dos desafios a serem vencidos, teriam que recordar novamente quem eram, de onde vieram e o que se propuseram fazer aqui. E graças ao Criador, estes dimensionais tiveram uma última chance. Havia também alguns dimensionais que, quando estavam na quarta dimensão, observavam os débitos de seus irmãos dimensionais e não fizeram coisa alguma, pensando em si e não na sua família. Estes também desceram para esta missão, pois todos estão conectados. Por isso o trabalho deve ser realizado em conjunto e não individualmente. Voltaram para pagar o que fizeram, alguns pela dor, outros pelo amor, pois todos estão ligados, e se um falhar, todos falham, pois são uma família cósmica, partículas e fragmentos. Iniciou a primeira etapa de resgatar os seres das estrelas que ficaram para trás, em 13.000 a.C., e foi enviado para o planeta o primeiro grupo de dimensionais 600 e 66.000, e estes seres recém-chegados, ao se encarnarem aqui, perderam totalmente a consciência do seu compromisso e se misturaram com os outros, esquecendo-se completamente do que vieram fazer aqui. Os seres que monitoravam suas ações decidiram mandar um segundo grupo para que pudessem cooperar com o primeiro grupo que tinham falhado em sua missão. Desta forma, o segundo grupo 660 e 6.000 também veio em 6.000 a.C., chegando aqui com o propósito de não só ajudar os terráqueos, como também de despertar os primeiros dimensionais que vieram anteriormente, e dessa vez foram acompanhados mais de perto pelo Conselho. Não adiantou, pois teriam que conscientizar, mas só passaram a lembrar da época do nascimento até 2 ou 3 anos de idade, após isso não sabendo mais quem eram, e passou a viver normalmente como qualquer ser humano. Assim teriam que fazer alguma coisa para que os dimensionais pudessem resgatar a memória mais tarde. Decidiram que um terceiro grupo de 666.000 viria para o sistema Terra em 4004 a.C., época de transição de ciclos da Terra, e por isso não despertaram. Esse grupo veio além de monitorar e dar orientações igual ao do segundo grupo. Cada um desses seres, ao descer à Terra, receberia uma placa, denominada de arquivo cósmico, onde estariam gravados dados da sua história, desde o seu ponto de origem no universo e o seu compromisso aqui na Terra. Esses arquivos só poderiam ser entregues cada proprietário da placa, que ao tocá-lo teria um choque de consciência, despertando dessa maneira as lembranças que dariam um novo sentido à sua vida na Terra. Para auxiliar e dar apoio a esse terceiro grupo,
foi escalado um quarto grupo com uma alteração vibracional em seu campo energético, facilitando o despertar 144.000. Esse grupo, subdividido em dois, extra e especial, chegou no dia 22 do nono mês de 4004 a.C., 7 meses depois do terceiro grupo. Os extras e especiais são os 144.000 da Bíblia, ou seja, os integrantes das 12 tribos de Israel. Ambos possuem uma maior capacidade mental e extrasensorial que facilita o despertar dos outros grupos. Podem ou não ter as suas placas. São pessoas que têm facilidade de comunicação e persuasão, de proferir palestras, orientar as pessoas, têm liderança no geral. Possuem uma capacidade extrasensorial bastante desenvolvida. Mas nem todas estão no trabalho de conscientização das pessoas, ou porque elas próprias estão inconscientes, ou porque não querem encarar a realidade e assumir suas missões. Têm toda a facilidade de passar as mensagens para as pessoas, mas muitos não o estão fazendo. A diferença entre os extras e especiais é o ponto vibratório de cada um em relação ao universo, que está relacionado com a sua autoprogramação para despertar o terceiro grupo. Dentro dos 144.000, existem 9 paranormais de alta capacidade mental, que possuem vibração necessária para despertarem os 144.000. Sabendo que perderiam a memória, estes dimensionais desceram antes holograficamente e colocaram o que é a matéria destes arquivos, as placas em 3 locais distintos do sistema Terra, para que estes seres tivessem acesso a elas no momento certo. Quando o último dimensional colocou ali a sua placa, havia uma tempestade, mas como eram seres holográficos, eles não foram afetados por esta mudança climática. A tempestade estava ocorrendo devido à transição de ciclos do sistema Terra. A escolha de um destes locais está relacionada com a queda de pedaços da estrela Sirius há 200 milhões de anos, resultado do choque de um meteoro que bateu nesta estrela, que é composta por cobalto. Deste choque, 2 pedaços vieram a se chocar com a Terra. Um deles caiu na região de Mato Grosso do Sul, e com este impacto formou-se a Cordilheira dos Andes. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, havia 12.000 selados, da tribo de Ruben, 12.000 selados, da tribo de Gade, 12.000 selados, da tribo de Azer, 12.000 selados, da tribo de Naftali, 12.000 selados, da tribo de Manassés, 12.000 selados, da tribo de Simeão, 12.000 selados, da tribo de Levi, 12.000 selados, da tribo de Issacar, 12.000 selados, da tribo de Zebulon, 12.000 selados, da tribo de José, 12.000 selados, da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Olá, se você chegou até aqui, fica aqui a minha gratidão. Saiba que estamos no mesmo caminho, que é a evolução, pois na totalidade somos todos um, conectado com a fonte criadora. Não se esqueça de comentar, compartilhar e inscrever-se, porque o caminho para o conhecimento é único e sua presença é muito importante. Um grande abraço e até breve. Que a luz e bênção da fonte criadora sempre te acompanhem.